Você sabe o quanto as políticas públicas de saúde afetam no seu dia a dia? Para, não desliga. Espera um pouquinho que você vai perceber o quanto isso influencia no seu cotidiano do seu trabalho. Seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa patrocinado pelo SimSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde. Ele é feito para você, que é trabalhador, trabalhadora da saúde, mas também para você que gosta de temas relacionados à saúde e bem-estar. E hoje nós vamos falar sobre políticas públicas de saúde. Para aí, não pense que este seja um assunto que não lhe interessa. Interessa e muito. E você vai ver isso com os meus dois entrevistados. O primeiro é o Leandro Barreto, que é diretor no SimSaúde e também na Federação, além de ser conselheiro do Conselho Estadual da Saúde. E vamos falar também com a Cleo. A Cleo é a Cleonice Caetano Souza. A Cleo, além de ser diretora na UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores, participa do Conselho Nacional de Saúde. Leandro, Cleo, é um prazer ter vocês aqui com a gente, uma honra. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Eu que agradeço estar aqui na Voz da Saúde, né, um programa oriundo do nosso sindicato, da nossa casa, e vim aqui falar um pouquinho sobre o conselho, né, sobre as instituições que fogem um pouquinho da nossa, né, que é parâmetro nacional, estadual e municipal. É um prazer muito grande estar aqui. E para mim também é uma grande honra, porque nós estamos diariamente falando da saúde. E estar na casa, no sindicato, da categoria saúde, que são os trabalhadores e trabalhadoras que cuidam das demais categorias. Então nós temos que pensar na saúde de toda classe trabalhadora, mas principalmente da saúde dessa categoria tão importante para a nossa sociedade. É verdade. Obrigada. A categoria da saúde é aquela que cuida de todas as outras categorias, não é verdade? E normalmente mesmo o pessoal da saúde não gosta de falar muito de política. Não. Fala, não, política não é comigo. E eu queria conversar com vocês sobre isso. Falar em política de saúde é uma questão que interessa para todos os trabalhadores? Todos os dias nós acordamos, abrimos olhos, falamos, ouvimos andando, nós estamos fazendo política. Isso não significa que é uma política partidária. Você não precisa ser filiado a um partido. Porque as pessoas quando falam em política já pensam logo num P da vida, né? PS, PT, todos os partidos. Não, a nossa política é uma política social, é uma política inclusiva, de buscar formas de que todas as pessoas, todos os seres humanos tenham as mesmas condições. Então, quando nós saímos da nossa casa para trabalhar, independente de onde nós trabalhamos, nós estamos lá criando, construindo algo em pró de umas outras pessoas. Nós estamos fazendo uma política. É uma política de inclusão, uma política pública, onde não é só o meu interesse, é um interesse coletivo. Então, as pessoas precisam entender muito que você não precisa ser filiado a partido. E a política que nós da saúde, nós movimento sindical discutimos, é uma política para toda a classe trabalhadora, para todas as pessoas. É isso mesmo. Você concorda, Leandro? Eu concordo. E assim, é importante a gente falar de política e construir junto com a política, né? Que nem a gente pode, na parte trabalhadora, como gestor e também como usuário do SUS, né, ou de algum plano de saúde que a gente tem na sociedade, construir essas políticas, né? E eu acho que é o tema desse programa de hoje, as políticas públicas da saúde, né? Foge um pouquinho, que ela falou, a política partidária, que às vezes hoje é uma política meio complicada, difícil de se falar, porque você torce para um, torce para outro briga. Então, a política para a saúde pública, eu acho que é uma política gostosa e tem que ser construída em conjunto. Uhum. Então, uma pergunta para os dois ainda.
Qual a vantagem que o trabalhador da saúde leva com isso? É toda uma vantagem. Olha, o Leandro falou do SUS. Sim. Não é mesmo? Muitas pessoas dizem, eu tenho um plano de saúde e não dependo do SUS. Nós dependemos do SUS até pelo ar que nós respiramos, pela água que nós bebemos. O SUS não é simplesmente você ir no hospital, ser atendido. E a política, o nosso sistema único de saúde é um dos melhores, é o melhor da América Latina. Aliás, está sendo copiado. E sendo copiado em outros países. Na Inglaterra agora. Infelizmente, nós temos algumas questões políticas, partidárias, que levam muitas pessoas a não acreditarem. Sim. E nós somos ali defensores fortes do SUS. Então as pessoas precisam participar dessa política que nós estamos discutindo. A política da saúde para todas as pessoas e não só para quem realmente tem condições. O plano de saúde, dentro do plano de saúde, existem lá o seu viés do SUS. Sim. Muitas doenças, muitos atendimentos só existem por conta do SUS. Então essa política saúde, o SUS que tanto sonhamos que melhore, que seja bom para todos, e ele é. As pessoas apenas precisam conhecer e saber que hoje nós temos que cuidar principalmente de quem cuida, não é mesmo? Quem é que cuida dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Então, essa política pública, que eu não posso olhar só para o meu umbigo, eu tenho que olhar no contexto geral, para todas as pessoas. E a vantagem que o trabalhador da saúde é importante ele participar da construção dessas políticas, para ele no dia de trabalho. Porque ele está ali, né? Pega um profissional que trabalha no pronto-socorro. Às vezes ele trabalha na correria, né? Com muita intercorrência em 2, 3, vamos por exemplo. Sim. Às vezes com a política pública que constrói dentro, às vezes, de uma conferência ou no próprio conselho, independente de ser municipal, estadual ou nacional, traz alguns protocolos que aumentem o número de trabalhadores, aumentem, às vezes, lugares, espaços que ele possa descansar. Às vezes a pessoa trabalha lá 5 horas, 6 horas, tem um período para ele descansar, repousar, colocar a cabeça em ordem, porque a gente que trabalha da saúde, não desmerecendo as outras profissões, a gente lida com vida. Então, um profissional cansado ali, exausto, devido às condições de trabalho, ele vai fazer uma medicação, ele pode errar. Sim. E não é porque ele quer errar, mas sim devido às condições que ele está trabalhando. Então, assim, ele participando e buscando essas políticas públicas para ele e para toda a sociedade, ele consegue, às vezes, ajudar a atender melhor a sociedade e ele também, de algum modo, poder estar com a cabeça mais tranquila, mais leve, para poder exercer a sua atividade, o seu trabalho. Excelente, excelente, Leandro, Cléo. A explicação bem clara, né? Agora, vamos contar para os trabalhadores como é que funcionam as decisões em relação às políticas públicas. Quais são os níveis de decisão para tomada de decisões na área da saúde pública? Quem quer falar sobre isso? Cléo? Na verdade, nós temos várias instâncias e a importância das pessoas participarem e não ficarem somente assistindo os acontecimentos e depois criticarem. Então, hoje nós temos, eu falo que sempre a base de tudo são as nossas UBSs. Sim. É conhecer a realidade das nossas UBSs. Nós temos os conselhos, inclusive os conselhos dentro dessas UBSs, no Conselho Municipal, Estadual e chegando ao nível nacional. Isso. E quando nós participamos dessas instâncias, nós levamos para esses espaços as necessidades da população. Então você pode ser simplesmente um morador do seu bairro, mas ir lá nos conselhos discutir. Nós estamos falando do Conselho da Saúde, mas nós temos conselhos em todas as instâncias, da mulher, do idoso, da criança, da pessoa com deficiência, da educação, de tudo. Sim. E esses espaços, na possibilidade, tendo assim, tempo a gente sempre encontra, né? Basta ter vontade. Sim. Você participar, porque você vai levar a realidade da sua comunidade, né? Do local de que você mora. Então você precisa estar presente nesses espaços, porque aí sim nós conseguimos tirar ali demandas que você está do nível municipal para o estadual, como nas conferências que vamos falar mais adiante, e o porquê que é importante, porque vamos levar a realidade de cada local. Não com isso que a realidade de uma cidade
também é a realidade de tantas outras cidades de outros estados. Aliás, a federação e o SimSaúde têm representação em muitos municípios, em nível estadual. Você é o conselheiro que representa, não é? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, Leandro. Aqui na nossa base a gente tem Limeira, Americana, Campinas, tem várias cidades que a gente acho que é obrigação do diretor participar junto do conselho municipal, porque ele está no dia a dia ali, né, do trabalhador e do usuário e também do gestor, então ele tem que participar da construção das políticas públicas para o município. E através do SimSaúde, com o SimSaúde, eu, na minha pessoa, eu estou hoje na federação, junto com o Edson, e também no SimSaúde, né, através... O nosso sindicato, ele pega uma base grande, o SimSaúde Campinas pega uma base grande. 172 cidades, né? E, se eu não me engano, tem que ter no mínimo 4 DRS que a gente pertence. Então, dá um direito da gente pleitear uma vaga dentro do Conselho Estadual. Porém, não é mil maravilha. A gente sabe que a briga é grande, porque porque a gente tem várias hierarquias, né? Por exemplo, eu tenho um hospital aqui em Campinas que ele é municipal. E o Estado não vai interferir na entidade municipal, mas sim o município. Então, o Estado ele só vai interferir em hospitais ou instituições de saúde estaduais. Sim. Né? Por exemplo, tem alguma Santa Casa que recebe recursos do Estado, aí dá sim pra gente interferir. E a nacional assim vai, né? Então, assim, é complexo, mas é bem articulado e dá pra gente, tendo um representante como eu, e com vários outros diretores, várias outras pessoas dentro dos conselhos, a gente consegue, de algum modo, ajudar a população no melhor atendimento e também o trabalhador ter condições melhores de trabalho. Olha aí que importante, não é? Sim, é acho importante. Que os trabalhadores devem acompanhar, né, o resultado das reuniões dos conselhos, tanto em nível municipal quanto estadual, porque ali as decisões influem na vida cotidiana deles. E você é do Conselho Nacional, não é isso? Exato. Então, hoje, conta. Hoje representando a nossa central, o GT, né, a União Geral dos Trabalhadores e Trabalhadoras, no Conselho Nacional. E lá, nessa instância, chegam todas as problemáticas, desde município, estados. Que saem dessas reuniões. Exatamente, nas reuniões. Tem, em determinados momentos, a participação, né, da coordenação intersetorial de saúde, trabalhador, trabalhadora. Tem também representantes dos conselhos estaduais, municipais, onde é levado toda a demanda. E no Conselho Nacional, por exemplo, eu estou lá como representante de usuário da classe trabalhadora. E lá tem de todas as várias representações. Da mulher LGBT, indígena, migrante, de várias patologias, né, Alzheimer, de toda patologia que vocês imaginarem, tem as pessoas representantes. E eu sempre lembro essas pessoas que nós, todas e todas lá que participam, nós somos classe trabalhadora. Porque muitas vezes, Leandro, as pessoas esquecem, quando acabam estando em um espaço de discussão como nós participamos, que nós somos classe trabalhadora. E que em determinado momento nós estivemos na posição que estão aquelas pessoas que precisam de um porta-voz. Verdade, de uma porta-voz. Verdade. E que nós somos voz dessas pessoas que não têm a oportunidade que nós temos hoje de estar aqui falando para um público, levando as informações dos direitos dessas pessoas. Nós somos seres de direitos. E os direitos que nós temos que buscar. Porque quando nós não buscamos nossos direitos, nós temos que aceitar aquilo que vem. Isso. Então, se o Leandro está no espaço de discussão, eu estou... Se outras pessoas não também participarem e trazer essas demandas para nós vamos estar levando lá o que nós temos. E nem sempre vai ser o melhor para a população que nós representamos. É verdade. Nós representamos uma classe de trabalhadores e trabalhadoras. Nós somos representantes e nós temos que ser fiel a essas pessoas. E eu passei por todas as instâncias, né, municipal, estadual, até chegar na nacional, mas mesmo estando na nacional, eu falei, eu nunca passei num conselho de uma UBS. Eu vou para o conselho de uma UBS, fui conhecer mesmo a base, conhecia um pouco, e é muito importante. E não ir lá nesses espaços com um olhar só para criticar. Porque você não faz nada, que não tem nada. Não,
Nós vamos lá para buscar políticas públicas. E quando você colocou que é importante que as pessoas leiam, ou se não puderem participar das reuniões, mas que leiam, no site do SimSaúde, lá está, né, todas as resoluções, e no site do Conselho Nacional de Saúde tem todas as atas, todas as reuniões. Todas as reuniões têm um link para você participar pelo YouTube e, inclusive, mandar perguntas e sugestões. Olha que importante, né? Vocês falando, acabei me lembrando que nós temos ainda uma outra instância de decisão da qual participa o presidente da federação, o Edson Laércio de Oliveira, que é o Comitê Gestor de Saúde Suplementar do Ministério da Saúde, né? Se eu não me engano, esse comitê de gestor da saúde complementar, ele meio que dá uma olhadinha nos planos de saúde, né? Então é bom para não ter preços abusivos, se realmente estão cumprindo com o que a ANS, como chama? Anvisa. Aquele um órgão que controla os planos de saúde. Fugiu o nome agora. Fugiu. Não é Anvisa? Não é Anvisa. Não, a Anvisa é medicação. É um órgão que controla os planos de saúde, né? E esse comitê, ele consegue, que o Edson participa, consegue, de algum modo, monitorar como que esses planos de saúde estão prestando assistência para a população. Porque não é só você ir lá, vou fazer esse procedimento de qualquer jeito. Não é assim. Né, tem uma regra, tem um procedimento, né? Então, acho que é grande importância estar o Edson lá, representando os trabalhadores lá, para a gente buscar o melhor para o usuário, no caso do plano de saúde, e também para o trabalhador, né? Então, a gente deu essa noção de como existem várias instâncias e a importância de cada uma delas para a população e para o trabalhador. Então, o Leandro, a Cléo, o Edson e tantos outros companheiros aí do SimSaúde, de outras categorias de trabalhadores, participam visando o bem-estar também do trabalhador, né? Visando melhores condições de trabalho para eles. Né? Eu posso só rapidamente complementar a questão da ANS, que o Edson é titular, tem participado de todas as reuniões e eu estou como suplente. Tá? Então, assim, eu recebo as atas, leio, mas eu sou suplente. Né? E o que é importante que as pessoas precisam saber, porque o que acontece? O plano de saúde dá uma negativa, a pessoa simplesmente recua. As pessoas precisam saber, voltamos a falar dos direitos. É buscar os órgãos competentes e buscar qual é o seu direito que você paga por isso. Tá? Por isso que eu digo, gente, vamos fortalecer o SUS, porque o SUS é nosso, como nós temos, ninguém tira da gente. Isso. Tá? Então, em direitos garantidos não se troca e não se vende. Então, nós precisamos muito falar sobre o SUS, mas se é um plano de saúde, que é uma necessidade que se tem, precisamos fazer valer nosso direito. Então, estamos lá, o Edson está lá, ativamente, participando de todas as reuniões, todas as discussões, mas a nossa população precisa saber. A UGT hoje representa mais de 1.500 sindicatos. Hoje está aqui da saúde e dos comerciários que fazem parte dessa gama de sindicatos filiados à UGT. Então, todos os sindicatos filiados à UGT têm a sua base na saúde, e se não tem o sindicato da saúde dentro, tem a classe trabalhadora que precisa, né, realmente saber quais são os seus direitos. Nós já falamos de várias representações em nível de decisão de saúde pública, né? E tem mais uma que é de extrema importância para a saúde pública no Brasil, que é a Conferência Nacional de Saúde, que é até o motivo do tema de hoje do Vozes da Saúde. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para nós sobre essa conferência. Ela, inclusive, acho que passou 10 anos sem ser realizada, o que não é uma coisa boa nem para a população e nem para os trabalhadores, não é, Cléo? Não, com certeza. E essa é mais uma conferência, não é mesmo? Porque nós estamos tendo várias conferências.
Sim. na questão racial, LGBT, na pessoa com deficiência, conferência da cidade, da segurança pública, climática. Então, nós estamos aqui na 5ª conferência. Depois de 10 anos, nós conseguimos realizar essa conferência, que será em agosto, né? Na segunda semana de agosto. Mas a UGT, e óbvio, com uma grande parceria que foi com o Sindicato da Saúde aqui em Campinas, com a Federação, vamos realizar a Conferência Livre. E o que é, por exemplo, que nós temos as conferências municipais, estaduais, que são níveis das pessoas que já são dos conselhos, que participam, a população participa. O que as pessoas pensam? Não, é só o movimento sindical que tem que participar. É da saúde, é só quem é profissional da saúde. Não. Nós somos usuárias, e nós precisamos participar, porque toda a classe trabalhadora e todas as pessoas que usam o sistema de saúde precisam estar lá para levar propostas, para que essas propostas saiam da nível municipal, estadual e vá para nacional, para que elas sejam referendadas e realmente serem implantadas e trazer benefícios para a população. A nossa conferência livre também, todas as conferências livres também pode estar atuando e tirando pessoas delegadas a participar. Então, nós chamamos para participar da conferência livre ou participar dos seus conselhos, para que vocês também possam chegar e ir a Brasília e discutir, tá? Nacionalmente. Todas as propostas, seja um problema municipal, seja estadual, quando chegar na nacional, é um problema nacional. Sim. São propostas que vai valer para todo o nível nacional. A Conferência Livre acontece quando? A nossa conferência da UGT livre, será né? dia 15 Dia de abril, na próxima terça-feira. Tá? Mas estão acontecendo várias conferências. E todas irão levar as pessoas que participarem, se candidatarem, forem eleitas, aí em agosto para Brasília. Como que está a participação da Federação e do SimSaúde nessa conferência livre, que é preparatória para a nacional? Assim, eu pedi licença, eu explicar um pouquinho a parte histórica, um pouquinho das conferências, qual é a importância da conferência, né? A gente temos a Conferência Nacional da Saúde, que é feita em 2 anos, e as temáticas que a gente está tendo agora da saúde do trabalhador e da trabalhadora, da saúde do trabalhador e da trabalhadora em geral, não é só da saúde, né? E é importante a gente dizer que a primeira conferência que teve da saúde foi em 1941, em um regime de Getúlio Vargas, um regime ali, se não for ali de ditadura, ou quase isso, né? E foi 2 anos foi no tendo, e acho que a principal conferência que teve foi a de 1986, o ano que eu nasci, faz já 39 anos, né? Que preparou o quê? A base. A gente estava quase saindo ali, se não me engano, quase saindo de uma ditadura, né, militar. E essa conferência de 86, ela saiu de base para a Constituição nossa de 88, nos artigos que referem à saúde. E dali, tendo na conferência, com a construção dessas diretrizes, desses artigos, foi criado em 1990 o SUS. Então, para você ver a importância, né, da participação dos trabalhadores, acho que é importante a gente até falar a composição dos conselhos, né, que 50% é de usuário, 25% é de trabalhador e de 25% é gestor. Então ali, sentou ali no momento que estava uma ditadura brava, todo mundo ali complicado, sentou ali gestor, trabalhador e usuário e começaram a construir, plantar ali a sementinha, né, preparar a terra para surgir um SUS que a gente tem hoje, que cada vez mais cresce, né? E a importância do nosso sindicato e da federação é da gente, a gente fala desde o começo, buscar o melhor para o trabalhador e também para o usuário, né? O gestor, ele faz a gestão, ele está ali, é a obrigação dele como gestor fazer a gestão, mas se a gente não tiver um olhar nosso como trabalhador, a gente sempre fala, cuidar de quem cuida, né? Não é só a gente ir lá brigar por aumento de salário, a gente tem que brigar por condições de trabalho.
Então, como que a gente vai brigar em condições de trabalho, às vezes, no hospital estadual, municipal, que já vem de cima para baixo? É nos conselhos, nas conferências. Então, as conferências é onde tira as diretrizes para a gente buscar a melhoria pro usuário e também pro trabalhador. Então, os sindicatos da saúde, a federação e também os outros sindicatos, mas eu acho que é importante ter representante dos trabalhadores, porque a gente vive ele o dia a dia e sabe até como que o usuário às vezes se sente, ter representatividade e brigar por melhores condições de trabalho e políticas públicas melhores também. Sim. Muito você boa explicação. Olha, já deu uma aula, Leandro, aqui hoje, não é, Cleo? Muito bom. Obrigada, Leandro. Eu estou desde a história. É importante saber o porquê que estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Exato, por que estamos aqui? Exato. Olha a importância, a gente está conseguindo mostrar para os trabalhadores e para a população também, né? Como é importante a gente participar de todos os níveis de decisão, né? Sim. A Conferência Nacional ela vai ser trabalhada em 3 eixos, é isso? Em 3 eixos. Conta um pouquinho, então, para a gente quais serão eles. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar os 3 eixos os 3. agora. É política nacional, novas formas de trabalho e participação popular. Eles sempre colocam 3 eixos, uma ligada a cada segmento. Uma do gestor, do trabalhador e usuários, né? Mas assim, não tem... eu posso escolher uma? Pode, né? Você vai ali palpitar, construir junto ali, deliberar, conforme as propostas que vêm da ideia e você vai colocando, né? E nas conferências municipais, estadual e nacional, a gente tira diretrizes propostas para o município, para estadual e para nacional. Na Livre, acho que vai diretamente para nacional, né, Cleo? Vai direto. Na verdade, a nossa Livre, nós vamos trabalhar o eixo 2, que é as novas formas de trabalho. Que realmente é um tema que vem adoecendo por demais toda essa modificação, a tecnologia, da forma que a tecnologia chegou. Na verdade, ela veio sendo avisada que ia estar chegando. Isso. Porém, infelizmente, não nos preparamos muito para ela. E também vem de uma forma de cima para baixo, em que você atinge um grupo de pessoas que não estão realmente preparadas para ela. Então, hoje nós temos a questão dos aplicativos, dos motociclistas, trabalho remoto. Na saúde, aquela medicina à distância virtual, né? Até onde você consegue atender o trabalhador ou o usuário do SUS ou o usuário do plano, né? Então, o quanto isso afeta os trabalhadores da saúde. E hoje passou a afetar não somente fisicamente, mas também mentalmente. Muito mais mentalmente. Porque hoje, quando nós falamos de você ser movimento em que você está ali para falar de uma classe trabalhadora, nós temos os índices, mas de quem é trabalhador, CLT. E os que não. E os ditos, como fala? Que não é empresário, que eles falam, sou microempreendedor. Sou empreendedor. Essas pessoas que não têm seus direitos garantidos. Sim. Ainda o PJ, ele ainda paga ali o seu imposto, né? Muitos MEI que conseguem ali minimamente pagar uma parte do INSS, e as pessoas que não têm nenhum direito. Essas pessoas que falam, não, eu vou trabalhar por conta própria. E, infelizmente, hoje a nova tecnologia, a mídia, faz com que isso cresça de uma forma na mente, principalmente da juventude, em que não quer hoje estar ligado a não ter um vínculo. Não, eu vou ser influencer, eu vou ser empreendedor, empreendedora, então eu não vou ficar vinculado. Na verdade, para que eu vou pagar para o governo? Não estou pagando para o governo. Eu estou pagando para que eu tenha uma estabilidade, tenha uma saúde. Apesar que eu sei, o pessoal vai dizer, mas os SUS são para todas as pessoas. Sim, mas você não tem um benefício se você sofrer um acidente, você não tem um benefício se você adoecer. E você tendo essa contribuição, você vai ter. Então, acho que é tão importante esse momento desse programa em que a gente possa estar falando para as pessoas. Leia um pouco mais. Não ouça apenas e siga, né, alguém que está somente influenciando. Não estou dizendo que as pessoas são influenciadas. Não, mas isso aí é o papel,
né, dos influencers, a influenciar a nós sim. mesmos, nos influencia em comprar roupa, imóvel, um monte de coisa. Então nós precisamos pensar nisso. E a nova forma de trabalho vem tirando muitas pessoas do mercado de trabalho, formal e informal. Uhum. O formalizado a gente consegue ter índice e buscar políticas públicas. Mas o informal, como que você vai colocar, quantas pessoas estão morrendo nas estradas hoje, principalmente os motociclistas, né, os aplicativos estão morrendo, Sim. se você não tem um registro dessas pessoas. Uhum. Quantas famílias estão perdendo seus entes queridos? Porque eles acham que eles são empreendedores e não precisam estar vinculados a ninguém, não é mesmo? Outro dia eu ouvi um motorista de Uber, ele me falou o seguinte: não, para mim, ser empreendedor é aquela pessoa que abre os olhos e está entrando dinheiro na conta. Quem acorda de madrugada e passa o dia inteiro Não trabalhando né? para pagar as suas contas, não é empreendedor, Não é empregado da mesma forma. Né? É. E sem direitos. Só que é informal, né? É informal. É então, por na isso. nossa aqui, nós estamos vendo essa questão do Ah. segundo eixo, tem muitas propostas, nós precisamos verificar até segunda-feira, sentarmos para poder realmente conceituar, né, todas as Sim. propostas para que a gente possa tirar as melhores para levar para o Brasil. Acho que é por tudo isso que você falou que o tema da conferência esse ano é a saúde do trabalhador e Como da direitos trabalhadora humanos. como direito Como humano. direitos humanos. não é? Exatamente. Sim. Isso é super importante. É porque né? ó, né, a Cléo tava dando exemplo do pessoal do mototaxista ou de aplicativo. Você trabalhando no pronto-socorro, acho que no mínimo, hoje em Limeira, é umas 20 atendimentos de queda, sendo mais grave, mais leve. Imagina um Verdade. trabalhador que não tem nenhuma contribuição no INSS, às vezes cai ali, fica lá 5 dias, 10 dias, sem poder trabalhar, como que ele vai sobreviver? Não tem direito a nenhum benefício. Nenhum benefício, né? Não tem. Então, o tema essencial de humanidade, de poder, de algum modo, ajudar esses trabalhadores é importante. É importante porque dali a gente consegue buscar propostas para abrir, às vezes, a cabeça do governo. Sim. Né? Porque eu não consigo chegar lá para o governo federal ou para a Câmara Estadual se não tiver uma influência de algum político, falou, tem que fazer assim assado. Agora, através das conferências, através das propostas que é discutido com toda a sociedade, a gente consegue chegar para o governo ou para as instâncias e falar, está acontecendo isso, vamos resolver essa situação? Como que vai fazer? E mesmo na área da saúde, né, Leandro, a gente tem questões muito importantes quando você pensa em direitos humanos, que é o duplo, até triplo emprego, o cumprimento das NRs, né, da NR 32, principalmente, que a gente sabe o quanto que afeta, e até as condições salariais que acabam levando o trabalhador para essa situação. Então, eu acho que não é só a informalidade. Você concorda, Cléo? Não é. É precarização do emprego mesmo, do local de trabalho. Que isso a gente tem que levar para a discussão nacional. Nós estamos discutindo, nós estamos com um grupo lá no Conselho Nacional de Saúde, né, fizemos uma reunião e apontamos todos os problemas dos adoecimentos. E muito que nós conversamos. Como que um trabalhador, uma trabalhadora da saúde vai atender bem com os fatores que você acabou de colocar? 2, 3 empregos, não é mesmo? Porque ele precisa se sustentar, ele tem uma família, ele tem uma carga horária de 6 ou 4 horas, mas o salário é muito baixo, ele precisa complementar. Como que eu vou ser bem atendida por um profissional que não dormiu, que não se alimentou, que não conviveu com a sua família, que não teve vida social, que não teve lazer, tá? Que ele sai de um emprego e vai para o outro. Como é que eu vou ser bem atendida? Como é que eu vou atender bem? Então, quando nós falamos da jornada extensiva, da pressão do trabalho, tá? De que você não tem tempo para sua família, não tem tempo para estudar, para se aprimorar, para melhorar no seu cargo de trabalho. Como que nós vamos exigir desses profissionais se eles não têm tempo para nada? E aí o que acontece? A população não tem essa consciência. Então já chega brigando, querendo agredir, batendo.
Então, eu costumo sempre dizer, se coloque no lugar da pessoa. Sim, Porque sim. quando eu sou atendente, eu quero Você quer eu quero ser respeitada. Quando eu vou ser, respeitada, então, sim. e quando eu vou ser atendida, eu preciso respeitar. Uhum. Então, nós estamos discutindo isso, mostrando todas essas questões, inclusive na base mesmo do atendimento na saúde, o quanto que vem adoecendo, e sabemos que, infelizmente, quantas pessoas, quantos profissionais dessa área tiram sua vida. Sim. Porque é uma pessoa tão dedicada, estudou, se aprimorou para fazer um bom trabalho, e essa pessoa recebe o seguinte: você em 1 hora precisa atender 30 pessoas. Sim. Nós Sabe? sabemos que Você é isso, tem, né, Leandra? exatamente. Você precisa, você tem. Então, é complicado para quem realmente se dedicou a trabalhar com seres humanos, a saber que a saúde é um direito do ser humano, é um direito humano. Como que ele faz isso? Ele adoece. Sim. E adoece e, infelizmente, parte para umas questões bem difíceis. Eu acho assim, a precarização, junto com novas tecnologias, junto com a pressão que o trabalhador sofre no seu dia a dia, acabou trazendo novas doenças. E a mental está sendo pioneira, né? Em primeiro lugar, né? O que é uma coisa muito séria e, inclusive, trouxe uma mudança, né? Com a NR1, não é isso, Leandro? É ligado à CIPA, né? A CIPA, ela agora está prevenindo questão de acidente e também de assédio moral, e uma coisa ligada também à saúde mental do trabalhador. Acho que foi uma mudança muito importante. A gente precisa, junto com a CIPA, trabalhar para poder cobrar as instituições, né? E não é só do hospital, mas assim, de modo de todas as empresas, né? Para a gente ver essa parte mental. Acho que depois da pandemia, eu acho que da saúde tivemos muito impacto, porque a gente viveu ali o dia a dia do paciente. Tem casos que a gente via paciente entrar cedo, à tarde ficava ruim, entubava e à noite falecia, né? E não foi 1, 2, foi vários, né? Então, o psicológico do trabalhador da saúde tá 1000, né? A gente, até quando vai fazer trabalho de base, parece que a gente é um pouquinho psicólogo, porque ele senta ali, a gente conhece, fica ali 10, 20 minutos conversando, desabafando, e a gente não consegue ajudar, mas só de ouvir ele já sente, obrigado por você ter ouvido, dá um abraço, um beijo, vai embora. E acho assim, e a CIPA, ela pode ajudar muito, porque ela entra com os trabalhadores dentro da empresa, com a empresa, e tenta construir algum mecanismo para poder ajudar esse trabalhador. Porque o trabalhador também, muito deles não quer procurar ajuda, né? Eles têm o receio de procurar um psicólogo, de conversar, desabafar, e isso vai acumulando, enchendo o balde. Na hora que o balde enche, aí que acontece o pior, né? Gente, mas você sabe, nós temos muito essa questão de fazer a nossa fala. Como você falou, Leandro, o trabalhador, a trabalhadora não procuram ajuda, porque eles sofrem uma pressão do patronal, sim, tá bom? Porque poxa, é uma necessidade. Eu sempre digo, o trabalho ele tem que ser para te fazer bem, te dar um prazer. Nós trocamos a nossa mão de obra por um salário. Então, a área patronal precisa da nossa mão de obra. É uma troca, né? É uma troca. Porém, só nós ficamos com o ônus. Eu costumo dizer que tem que ser no ganha-ganha, né? Sim. Nós ficamos com o ônus e o patronal fica com um bônus. Por quê? Tenho medo de ir ao médico porque eu não quero ser afastado. Só que a minha doença, minha saúde mental, ela vai aumentando e chega um momento em que parto para o pior. E a gente está observando muito, a gente está nessa campanha salarial que vai vir agora, a gente vai entrar, e também estamos levando algumas denúncias junto ao Ministério Público do Trabalho. Até teve uma audiência hoje de mediação no Hospital de Cosmópolis. As empresas estão orientando os médicos dos hospitais a não dar atestado para os trabalhadores do hospital. Como que pode isso? Né? A pessoa procura o médico porque ele está ruim, ele não tem capacidade de trabalhar. Eu não posso fazer nada porque o hospital não autoriza atestado para você. Onde chegou? Um absurdo isso. Nós estamos num retrocesso tão grande, nós avançamos muito, mas tivemos um período muito difícil em que o retrocesso veio, sabe, uma carga toda, e ele ainda permanece. E nós ainda vamos continuar aqui lutando para que a gente consiga voltar a ter os direitos que nós conquistamos. Sim. Então, quando você diz que o empresário, né, a empresa pede para o profissional para que ele não ateste a doença daquela pessoa, você está dando um atestado de óbito para aquela pessoa.
porque aquela pessoa ela vai adoecer e até mesmo cometer suicídio ou se afastar de uma forma que onde a saúde mental ainda temos essa dificuldade. Esperamos que com a NR1 realmente essa questão da saúde mental seja implementada. Ainda temos que lutar muito por isso, porque a NR1 diz que o ambiente de trabalho que adoece, a questão da pressão, a carga excessiva. E é responsabilidade do gestor. Da empresa, né? Da empresa, nós precisamos realmente que seja implantada isso. Bom, só que a pessoa, o trabalhador ou trabalhadora tem medo de se afastar, de ir ao médico. Então, olha, você falou dessa questão do atestado. Eu participo de mesas de assédio moral. Há mais de 20 anos nós discutimos sobre a questão dos check-outs para que dê a liberdade das pessoas irem ao banheiro. Né? Muitas mulheres com infecção urinária, com homens também. Bom, eu participei a semana passada de uma mesa de assédio moral sobre a questão de não permitir ir ao banheiro. Olha, em pleno século XXI, 2025. Não deveria estar na de mesa, forma né? alguma. Um tema desse. Então, eu fiz esse comentário para a gente não podemos ter um retrocesso como esse. Não. Mas a pessoa aperta o botão e vem alguém para render. Eu digo, eu frequento o supermercado. Quando tem um probleminha no caixa, aperta o botão, demora um tempão. E a nossa necessidade fisiológica não espera. Sim. Tá? Então, olha que ponto nós chegamos. Um médico que está sendo coagido, porque também se ele fizer o que ele acha que tem que fazer, ele vai perder o emprego dele. Então, é tudo pelo trabalho. Pelo trabalho. É trabalhar, adoecer e morrer pelo trabalho. Nós precisamos mudar isso. Esperamos que agora na 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, a gente consiga implementar as propostas que nós vamos levar para melhorar. Que a gente tem que trabalhar sim, tomara que sim, a gente confia. E vocês já estão convidados a voltar aqui para contar para os trabalhadores e para a população o resultado da conferência, tá bom? Tá, fica ótimo. Combinado. Gente, nós vamos encerrando Vozes da Saúde agora. E eu gostaria que cada um deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Tá? Vamos começar com você, Leandro. Eu queria agradecer estar aqui presente aqui na Voz da Saúde, né? Um programa que eu falei no começo, oriundo do nosso sindicato. Eu acho que é um orgulho a gente ter um programa que tenta conversar com os trabalhadores, e a gente está aqui para poder ajudar a trabalhadora, o trabalhador no que for possível, na luta sindical, no trabalho, no dia a dia, e cuidar de quem cuida. Eu acho que é a nossa missão essencial para poder aí dar um suporte bem para a trabalhadora e para o trabalhador da saúde. E também de todos, né, Cláudia? Bom, eu quero agradecer e parabenizar o programa, né? Voz da Saúde. É importantíssimo, porque saúde é tudo. Não, é tudo. Você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver saúde, nada vale a pena. E estar aqui hoje representando a nossa central, parabenizar o nosso companheiro Edson, Leandro, você, né, a sua condução aqui na entrevista foi maravilhosa, nos deixando bem à vontade. Eu acho que é isso. O nosso dia a dia tem que ser tranquilo, tem que ser leve, para que a gente fale realmente dos nossos sentimentos. Não podemos nos calar e nós temos que sim ouvir. A escuta é tudo. Então, onde você estiver, onde você trabalhar, se você perceber que a pessoa que está do seu lado precisa ser ouvida, empreste os seus ouvidos. Às vezes não precisa falar nada, apenas escute, porque a nossa vida precisa ser leve, a nossa vida precisa ser de saúde e participar dos espaços onde nós podemos fazer a diferença para a nossa vida e para a vida de todas as pessoas. E somos todas e todos classe trabalhadora, gente. Lembre sempre disso. E saúde é o direito humano para todas as pessoas. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, nós que agradecemos. E também muito obrigada a você que acompanhou Vozes da Saúde. Não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir o Vozes da Saúde no YouTube e em outras redes que a gente está presente. Muito obrigada e até a próxima.